pessoal. Nós estamos aqui com Paulo Sérgio, da cidade de Porto da Folha, do estado de Sergipe, para mais uma entrevista sobre alta sensibilidade energética. Estamos aqui também com Tatiana Máximo, que vai realizar esse trabalho juntamente conosco. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Perfeita paz de Deus. Que bom, isso é muito bom. Paulo, vou fazer a primeira pergunta, então. Como foi que você descobriu que tinha alta sensibilidade energética? Na verdade, a alta sensibilidade energética eu descobri por acaso. Como eu sou muito questionador, sou um cara que gosta de correr atrás daquilo que eu acredito, aí eu comecei a pesquisar, que eu já acompanhava o Jacob Mello. E eu fui no site dele, aí eu vi o seu jornal, que é o Vórtice, e eu comecei a ler. E aí apareceu a sensibilidade energética, que eu achei bastante interessante. Por quê? Porque eu comecei lendo, e tudo que você falava ali, realmente tinha uma lógica, tudo se casava, quando a gente fala aqui no nosso sertão. E eu comecei a entender o quê? Poxa, o que está colocando ali eu também sinto. Um exemplo, antes eu achava muito que era coisa da minha cabeça, mas depois que eu comecei a analisar, eu vi, poxa, tem uma lógica, né? Aí eu descobri por lá. Paulo, e como é a alta sensibilidade energética na sua vida? Quais as características dela que você apresenta? Vamos lá, primeiro começa por um desafio, porque, se eu não me engano, tem na Revista Espírita uma parte, um trecho de Allan Kardec, que ele fala de atmosfera fluídica. E, ou seja, a atmosfera fluídica vai ser variada, porque, por exemplo, se você está em um canto, vai ter uma sensação específica, em outro, outra sensação. Então, assim, é uma coisa um pouco incerta, no meu entender. Porque, por exemplo, uma hora é uma sensação, em outro momento já pode ser outro. Aí, como é que eu posso lidar com tudo isso? Eu tento me adaptar com as situações, mas eu sempre busco, primeiro, passar pela razão, lógico, para não achar que tudo é energia, é fluido, mas eu busco também me estudar também. Até assim, eu posso dizer a vocês hoje que eu me dou bem, pode ter certeza. E quais assim, as características que você apresenta? Pronto, aí vamos lá. Eu geralmente, às vezes, por exemplo, eu tenho contato com uma pessoa. Às vezes, no olhar que eu estou aqui com vocês, eu posso ter algum leve mal-estar. Às vezes também não. Às vezes eu posso entrar em certos locais e estou tranquilo. De repente eu sinto algo também, entendeu? Então, até falei com ela disso, eu sinto muito mal-estar através da sensibilidade energética, realmente nessa região aqui atrás. Eu sinto uma leve dor de cabeça, tá entendendo? Eu sou mais assim, nessa parte. Eu me recordo bem, uma vez nós fomos uma comemoração, eu e minha esposa. E nessa comemoração que nós estava lá, foi uma coisa assim, tão forte que, como eu falei agora, eu gosto de usar a razão. Eu achei que foi alguma comida que nós comeu e fez mal tal. Mas ela sentiu a mesma coisa que eu, ou seja, um grande mal-estar na barriga. Aí eu me recordo acho que uma live que você fez sobre o que a sensibilidade energética, essa absorção pode fazer, não é isso? No corpo da pessoa. Aí eu me lembrei, mas assim, as minhas principais características mesmo são essas mesmo. Essa dor de cabeça que você sente, Paulo, você consegue relacionar a alguma situação específica? Que tipo de situação é que gera essa dor de cabeça em você? Pronto, vamos lá. Quem eu falei no início, são várias experiências. Eu não posso dizer assim, vai ser isso aqui, mas um exemplo. Se eu estou em certo lugar, um exemplo, objetos, um exemplo, se eu me centrar, eu sentei uma vez, desculpa, na casa de uma pessoa, no sofá, aí nós sentou tal, o papo estava bom. Aí de repente eu comecei a sentir o mal-estar. Então assim, não tenho como eu definir até agora o momento, entendeu? Mas são coisas bem interessantes isso. São situações variadas, né? Isso, não tem como eu dizer, entendeu? Não tem uma regra. Entendi. Foi como eu falei no início, é uma coisa muito louca. Paulo, e desde quando essas coisas acontecem com você? Você consegue identificar esses sintomas na sua infância ou na sua adolescência? Sim. Veja bem, eu vim aprender a me conhecer mais um pouco quando eu tive o primeiro contato com a doutrina espírita, que antes eu era, vamos dizer, um incrédulo. Eu não acreditava nessa questão de espírito, não dava muita ligança. Só que hoje eu
posso dizer a vocês de certeza que eu me conheço melhor. Por exemplo, quando eu era criança, eu tinha muitas, tipo, crises, vamos dizer. E essas crises, elas me afetavam bastante. Eu me isolava, eu... Hoje eu entendo porque eu não gosto de muito barulho, de zoada, som muito alto. Eu sempre fui uma criança, na minha época, eu me isolava com muita facilidade das pessoas, porque eu tinha dificuldade, entendeu? E várias outras coisas. Mas assim, eu posso dizer que hoje, através do conhecimento, do pouquinho que eu tenho, eu vi que naquela época, hoje eu entendo o que acontecia comigo, entendeu? Sobre a sensibilidade energética. Paulo, como você lidava com esses sintomas antes de você descobrir que estavam associados à alta sensibilidade energética? Olha, tem uma técnica que eu uso, que como eu nasci aqui no sertão, eu sempre tive essa facilidade, né, de correr para a natureza, como uma fuga, para eu, tipo, me adaptar. Um exemplo, quando eu me sentia muito angustiado, perturbado, fazia o quê? Eu corria. Eu me dopava de medicamento, vários medicamentos, mas não trazia solução. E eu tenho essa facilidade, digo a vocês certeza, o meu contato com a natureza é nota 1000, tá entendendo? Que bom, a natureza é sempre um bom Eu recurso, aconselho né, ela. de ajuda. É excelente, eu digo. Alguém lhe apoiou nessa época que você sentia essas coisas todas? Não, porque, veja bem, na minha família é aquela tradição católica. Existia coisas que não sabiam dar resposta. Eu também hoje não posso culpar minha família porque eles não tinham entendimento. Então, assim, eu não tive apoio. Foi aquela história que a gente fala aqui, né? Se vira nos 30. Deus me acude e pronto. Numa dessas reuniões que a gente teve, você falou que tem muita sensibilidade, ou seja, você absorve as energias dos objetos, certo? Você podia explicar isso para a gente? Veja bem, tem um pequeno tempo, um exemplo. Eu peguei o celular do meu irmão uma vez para ligar para minha esposa. Aí eu peguei e liguei. Aí conversa vai, conversa vem, já em torno de 10 minutos. E eu comecei a ficar com essa região aqui do meu rosto, estrada da cabeça, começou a doer bastante. Tipo uma dor de cabeça. Aí eu, poxa, que interessante. Só que isso já tinha acontecido antes. Só que eu não tinha dado tanta atenção como hoje eu estou. Um exemplo, vou falar alguns para você ficar mais fácil. Eu estava trabalhando, um rapaz, na plantadeira e eu encostei nela para olhar se estava tudo certinho. Aí eu encostei. Quando eu me aproximei dela, eu senti tipo um impacto. Fica mais fácil de entender, né? Eu digo, gente, que coisa louca. Aí quando eu me afasto daquele local, daquele objeto no caso, eu sinto essa parte aqui, a forte dor de cabeça. Que isso eu já tinha muito tempo antes. Então, assim, é uma coisa que eu não sei, eu sei que eu pego aquele objeto, eu fico alguns minutos com ele, aí eu vou e começo a sentir o mal-estar. Foi que eu falei agora há pouco, a questão do sofá. Eu me sentei naquele sofá e eu comecei a passar mal, eu digo, gente, chega um ponto que eu tenho que sair, tá entendendo? Foi que eu falei no início, não tem um método específico, por dizer. Um exemplo, roupas, eu não gosto de roupas da cor preta, eu não uso roupas escuras, eu não me sinto bem com roupa preta. Determinados locais eu não me sinto bem. Então, assim, pronto, eu lembrei do caso. Uma vez eu estava mais uns meninos e eles estavam começando a beber. E eu não gosto de bebida, que eu não bebo, não faço uso. Aí eu fiz o quê? Eu me afastei. Só que quando eu me afastava, o rapaz pediu para eu pegar uma bebida, alguma coisa do tipo. Eu peguei a bebida, fui e entreguei a ele. Só que quando eu entreguei ele, que eu saí daquele ambiente, é que nem tipo assim, às vezes, né? Enquanto eu tô naquele ambiente, tá tudo neutro. Às vezes não. Quando eu me afasto, aí acontece o quê? Acontece o quê? Eu sinto, tá entendendo? Mas isso assim é variado, não tem uma regra. Eu achei Entendi. interessante você falar do preto, porque a cor preta é a que mais absorve calor, né? E calor, ele é uma das formas de energia, né? Energia, no caso, solar, né? Ô, Paulo, o que a alta sensibilidade energética causa em você no dia a dia? Ela limita você, de alguma forma, a fazer alguma atividade? Ela limita você? Como é que você lida com isso? Não, ela não pode, ela não me limita. Agora eu vou explicar a vocês por quê.
Porque assim, como eu trabalho muito ao controle da mente, um exemplo, eu aprendi a separar as coisas. É, tem coisas que não me interessam, né? Tipo notícias negativas. Então não dou foco a esse tipo de coisa. Se eu estou com um pessoal conversando aqui e eles começam a falar de morte, estupro, crime, essas coisas tudinho, eu busco me desconectar. E eu trabalho muito a questão da gratidão, um exemplo. A todo momento eu estou gratidão, agradeço por tudo. Então, assim, são esses mecanismos de defesa que eu uso na questão da sensibilidade energética que me faz bem. Mas viver na vida não é fácil, às vezes eu me deparo com situações que é normal, estou triste, ou deixei a mente escapar alguma coisa, ambientes, pessoas, eu me envolvo em alguma conversa e me faz um pouquinho mal, mas diante disso eu consigo tirar de letra, entendeu? Mas eu consigo lidar bem com isso, porque eu sei separar as coisas, eu não misturo, eu tento o máximo, eu trabalho minha mente para que eu não fique, tipo, escravo daquele pensamento. Eu tento desconectar bem rápido. E funciona, para mim funciona. Tomar consciência, né, de que você tem alta sensibilidade energética, isso te ajudou de alguma forma? Sim, sim, pode ter certeza, porque hoje eu posso dizer a vocês que eu tenho uma qualidade de vida bem diferente, em todos os sentidos. Um exemplo, antes de eu ter esse conhecimento da sensibilidade energética, de ter o contato com a doutrina espírita, ler as obras de Allan Kardec, que são muito interessantes, eu posso dizer a vocês assim, que eu hoje tenho uma nova vida. Porque antes eu vivia muito doente. Andava, virava, eu tinha várias dores de cabeça, mal-estar, febre, algumas vezes muita perturbação eu ficava sentindo. E através desse contato com a doutrina espírita, que eu cheguei à sensibilidade energética, ela fez que eu tivesse qualidade de vida bem melhor. Vou dar um exemplo. Eu fiz o quê? Eu cortei, refrigerante eu não tomo, bebida, ambientes negativos eu não vou. Certo de pessoas, não é falta de caridade, mas eu não faço questão de conversar. Então eu busco equilibrar minha vida por causa da sensibilidade energética. E isso hoje me ajuda bastante, eu digo a você de certeza. E também me ajuda, acho que é uma das perguntas, até na questão, exemplo, do trabalho de paz. Até para o melhor compreender a pessoa também. E vice-versa, entendeu? Mas dá para ir. Até agora a gente falou dos aspectos negativos da alta sensibilidade energética, mas ela também tem aspectos positivos. Você acha que Sim. a alta sensibilidade energética traz algum benefício para você? Traz, sim, pode ter certeza que traz. Como é que eu posso dizer? Eu aprendi a selecionar várias coisas na minha vida através da sensibilidade energética. E assim, muitas pessoas encaram ela como algo ruim. Eu não digo que é ruim, não, eu acho que é bom. Depende do jeito que você encare, mas para mim tá bom, eu não posso dizer que tá ruim, não. Paulo, Essa você é aqui magnetizador, né? aprendi, estou começando agora. Aplica passe no centro espírita. Sim. E como é você sendo magnetizador, como você se prepara para realizar essa atividade de magnetismo na sua casa espírita? Pronto, para iniciar, eu falei agora há pouco, eu sempre trabalho muito na linha da gratidão. Um exemplo, eu sempre busco ter pensamentos elevados. Como eu aprendi já com as experiências da vida, eu evito que eu não bebo, não fumo, não frequento esses ambientes, então isso já me dá um ponto a mais na questão de passes, de magnetização. E aí eu faço o quê? Um exemplo, se domingo tem atividade aqui no centro, aí o que é que eu faço? Eu evito ao máximo discussões, eu evito certos locais, sou bem reservado, busco sempre leituras edificantes, entendeu? Leituras que me façam bem, para eu poder chegar naquele dia ser 100%. E se, um exemplo, eu tiver algum mal-estar, que sempre acontece os imprevistos da vida, eu vou repetir o que eu falei agora há pouco. Eu busco sempre controle da mente. Um exemplo, eu busco separar as coisas. Eu não posso trazer isso para essa realidade aqui da casa espírita naquele momento que eu trabalho de passe. Então, assim, eu busco sempre me harmonizar de várias formas. Por exemplo, tem pessoas que pensam que se harmonizar com um trabalho de passe, uma preparação, por exemplo, eu não vou beber. Não, pois, se você está atuando nesse trabalho, faça o seguinte, evite certos vícios, que vai ser um ponto a mais para você.
E também eu sempre digo aqui, pessoal, vamos ser verdadeiros. Se eu não estou bem, que acontece, às vezes, eu evito, não trabalho naquele dia, entendeu? Já como uma forma de prevenção. Porque se eu não estou bem, qual a lógica? E a gente tem muito aqui aquela questão de jogar a responsabilidade para os espíritos. Ah, mas os espíritos vão fazer a parte dele por mim. Não, está errado, porque você é um espírito também que está ali. Então, assim, é um trabalho em conjunto, mas eu busco fazer o máximo de harmonização. Mas como você faz para não absorver a energia do seu assistido? Você faz Não tem alguma uma, coisa? não tem uma regra ainda, porque, um exemplo, se você pega 4 pessoas que está ali para você fazer o atendimento, cada dessas 4 pessoas, cada uma, ela vem com situações totalmente diferentes. Então, o que é que eu faço antes de eu iniciar aquele trabalho? Eu faço uma pequena prece, direcionada para meu anjo de guarda, e peço o seu auxílio. E o que é que eu faço? Eu tento criar uma aproximação dele aos poucos. E geralmente eu trabalho com muito dispersivo. Se a pessoa chegou no centro na primeira vez, eu sempre trabalho com bastante dispersivo. Eu sempre uso essa técnica. Às vezes funciona e às vezes também não funciona. É que eu não estou falando, não tem uma regra, porque são pessoas que vêm com situações totalmente diferentes, na verdade, então não tem como se definir. Mas essa questão dos dispersivos, ela funciona bastante. Se acontecer, por exemplo, após um trabalho de passe, que eu não me senti bem, eu também não dou continuidade, eu paro. Porque se eu não estou bem, vou continuar para quê? Não é verdade? Aí eu sempre faço trabalho dessa forma. Paulo, você é magnetizador e também tem alta sensibilidade energética. Ou seja, você tem uma facilidade para absorver a energia das outras pessoas. Queria saber se você tem alguma preparação especial para o trabalho de magnetismo, você tendo alta sensibilidade energética. Isso requer de você alguma preparação especial? Olha, disso, eu posso lhe dizer assim, a minha preparação especial, que eu posso dizer, eu confio, eu aprendi a confiar bastante na espiritualidade. Eu sempre tenho uma frase que eu gosto muito, que é aquilo que não tá, que não esteja no meu alcance, eu entrego para eles. E assim, a minha preparação mesmo é a prece, e funciona bastante, que é o exercício da bolha. Isso ajuda bastante, tá entendendo? Eu trabalho a minha mente para eu não aceitar aquilo que não é meu. E assim, até hoje, para mim tá dando certo. Entendi. Tem magnetizadores com alta sensibilidade energética que às vezes se sentem muito mal após aplicar um passe, porque muitas vezes elas acabam absorvendo a energia da pessoa que eles estão tratando. E a gente sabe que quem tem alta sensibilidade energética absorve com facilidade, né? Ainda mais criando uma relação magnética entre o magnetizador e o assistido. Isso acontece com você também? De sentir mal-estar por absorver a energia da pessoa que você está aplicando o passe? Sim, sim. E eu posso dizer a vocês de certeza que, através da sensibilidade energética, eu consegui melhorar o trabalho de magnetização e eu também consegui ver as desvantagens. Porque uma delas é isso, por exemplo. Antes eu trabalhava na magnetização e eu não entendia porque eu sentia aquilo. Depois que eu comecei a estudar mais sobre sensibilidade energética, pesquisando mais, algumas questões do livro de Jacob Mello, que é Cure-se e Cure pelos Passos. E aí eu comecei o quê? Até, assim, no início eu fiquei muito assombrado, posso dizer assim, mas eu fazia o tato magnético, que eu tenho muita dificuldade ainda para compreender bem o tato magnético, mas eu, naquela troca que estava eu e a pessoa ali, eu comecei, por exemplo, a sentir coisas que ela sentia. Teve um caso da pessoa, do assistido, que eu fiquei assim, abismado. A forte dor de cabeça que eu estava sentindo, eu digo, oxente, não pode, não tem como, eu estava aqui sozinho, tudo de bem. Aí quando terminou tudo, eu conheci a pessoa, ela estava lá fora ainda, eu fui conversar, disse, como é que você estava antes de chegar no passe? O que está acontecendo? Eu disse, eu estava numa dor de cabeça tão grande, hein? Aí eu disse, não tem como, eu estava sentindo a mesma dor de cabeça que ela estava. Alguma parte do meu corpo, às vezes eu sinto também, que nem eu vou repetir, não tem uma regra, mas na maioria das vezes eu consigo sentir. E sim, é bem interessante isso.
Você falou que tem vantagens, que a alta sensibilidade energética trouxe algumas vantagens para você como magnetizador. Você pode citar algumas dessas vantagens? Sim, uma das vantagens, eu tive essa experiência, foi com uma frequentadora da casa. Um exemplo, eu, inexperiente ainda, comecei a fazer o trabalho de magnetização dela. E ela sempre se queixava que estava saindo com bastante dor de cabeça. Aí eu disse, oxente, não tem coisa de errado. Porque eu sou questionador também, eu gosto de avaliar a mim mesmo também. Porque às vezes a gente está fazendo algo que é certo, que a gente acha que está errado. E nesse trabalho, aí eu comecei a me aprofundar mais e me entregar mais, vamos dizer assim, deixar acontecer. E é o que foi que eu observei, ou seja, na região, que ela sentia dor de cabeça na parte da cabeça dela e eu sentia também. Então eu disse, peraí, aqui tem que ser trabalhado. Aí o que foi que eu fiz? Antes eu estava fazendo o quê de errado? Eu estava concentrando energias ali. Estava errado, era só dispersivo. Depois que eu trabalhei dessa forma, ajudou bastante. Um exemplo, teve casos de pessoas que sentiam muito mal-estar na barriga. Eu sentia também aquele mal-estar de forma diferente, não era na mesma intensidade. Aí o que foi que eu fiz? Trabalhei também. Então, assim, isso tudo são pontos positivos para mim, dentro desse trabalho de magnetização. Na minha vida pessoal, no meu contato diário com as pessoas, através da sensibilidade energética, ou seja, uma pessoa se aproxima de mim e eu começo a sentir algum mal-estar. Às vezes tem pessoas aqui que dizem, vou ficar de longe que essa pessoa está carregada, que a gente fala aqui, né? E eu digo, não. Às vezes a pessoa está num dia difícil, às vezes a pessoa está sendo envolvida por alguma entidade. Então, assim, isso facilita eu conversar com a pessoa, convidar ela para vir na casa. Eu sempre brinco com o pessoal aqui, eu digo, olha, eu estou pedindo para vocês virem, não é para ser espírita, não. Venha, quando você estiver bem, recuperado, segue sua vida. Eu sempre digo que a doutrina espírita não está atrás de seguidores, não, de fiéis, não, gente, que é isso? Despertar consciência e segue. Então, assim, tem vários pontos que são bem bacanas, pode ter certeza. Então, uma das vantagens da alta sensibilidade energética em você é que você consegue perceber melhor o que o doente tem para ser tratado nele, né? Isso Sim, realmente é sim. muito bom. Me ajuda bastante em várias situações. Quando o trabalho termina, você precisa de muito tempo para se recompor ou você consegue se recompor rapidamente? Rapidamente, eu não tenho dificuldade para recompor, não. Eu, assim, eu não sei, eu vou repetir o que eu falei no início. Eu não sei se é porque, como eu tenho essa facilidade de controle mental, e eu tenho essa facilidade, por exemplo, eu me sinto, eu estou em. Várias vezes eu estou sempre próximo da natureza, então, assim, isso é um ponto a mais para mim. Mas que eu tenho lembranças, são raríssimos momentos em que eu fiz um trabalho de magnetização e eu fiquei 100% mal. Já teve alguns casos, que eu posso dizer assim, bem pesado, mas são temporários, entendeu? São coisas de meia hora, eu tô de boa, tô tranquilo, sabe? Pego um ar, tomo uma aguinha, caminho um pouco, entendeu? E vai. E também já teve caso de eu chegar em casa todo arrebentado. Arrebentado quer dizer assim, aquele mal-estar no meu corpo. Aí eu vou, tomo um banho de cabeça e tudo, entendeu? E vai e funciona. E a gente aqui adaptou muito. Assim, nos casos que eu fiz, funcionou bastante. Um exemplo, que é o uso do algodão. Eu vi, foi no YouTube, em um canal, e eu achei interessante. E nas experiências que eu fiz aqui, eu testei, funcionou. Não sei se é a questão mental, não sei, mas o algodão funciona bastante nessas questões. Às vezes quando eu estou bem, vamos dizer, para baixo. Como é que você usa, Paulo, o algodão? Bom, o algodão, um exemplo, vou contar um caso de uma prima minha. Ela mora em Salvador. Ela entrou em contato comigo e disse, sério, ela teve um aborto e tal, e já tinha tomado várias medicação, e ela disse que a dor não parava. Aí eu disse, olha, você já foi no médico? Ela foi no médico, foi avaliado certinho, tudo em ordem. Mas ela disse que essa dor não parava. Aí eu aconselhei ela, pega esse algodão, coloca um algodão no local da dor e prenda ele. E use isso em 3 dias. Se você vê que tem resultado, que bom. Se não tiver, você vai procurar uma casa espírita ou uma casa que você sinta vontade de fazer um tratamento espiritual para ver se é alguma coisa. E assim, até o momento que ela fez, ela disse que se sentiu bem. A minha esposa já fez aqui também, já se sentiu bem. Algumas pessoas da nossa casa fez também, se sentiram bem. Esse Então, algodão, assim, ele é magnetizado ou não?
Não, nesse caso usa ele só para absorção, ou seja, coloca lá naquele local da dor e prende ele e você deixa. É um exemplo, você dorme com ele e no dia você tira e joga fora. E assim, a maioria tem bom resultado. Beleza. Deixa eu ver se eu entendi. O algodão serve para absorver a dor. Isso, É esse o se objetivo for na dele. condição energética, entendeu? Uhum, Se entendi. for na condição energética. É tanto que a maioria das pessoas, nesse, nesse caso da minha prima, eu perguntei a ela o quê? Você já foi no médico? Ela disse já, fez exame já, toma medicação já, e a dor não passou? Eu digo, então tenta o algodão. Então assim, até hoje funciona, entendeu? Em alguns casos, também em outros não. Tem uma norte-americana, Paulo, chamada Dolores Krieger. Ela criou o toque terapêutico. Tem algumas técnicas que são semelhantes ao magnetismo, outras não. E ela era enfermeira, ela usava muito algodão, só que ela magnetizava o algodão e colocava no local doente da pessoa. E a Sei. pessoa ficava, aquele algodão magnetizado ficava ali e o organismo acabava absorvendo aquela energia do algodão e ajudando a recompor o problema de saúde da pessoa. Interessante, né? Interessante, aí vale a pena testar essa função do algodão, porque é um recurso natural, né? O algodão está na natureza, né? É Essa, isso. esse recurso como de absorção de excesso de energia, né? Eu assim, eu peguei essa questão do algodão, foi num canal aí no YouTube, que é no Hospital Espiritual Maria Cláudia Martins. Eles recomendam bastante. Segundo na visão deles, eles que o algodão tem a capacidade de absorver o fluido negativo e reter para ele. E assim, eles aconselham bastante. Então, assim, do pessoal aqui que já fez, testou, foi positivo. Então, tem uma lógica, vale a pena investigar, né? Eu penso assim. Mas olha, se você explica para a pessoa como é que o algodão funciona, quando ela for usar, ela já vai nessa intenção. De uma certa forma, ela magnetiza o algodão, o pensamento dela. Eu acho. Pode ser também. É uma hipótese. Aí a gente tem que observar também, entendeu? Mas eu posso dizer a vocês, tem funcionado bastante aqui. Que bom. Paulo, e que sugestão você, enquanto magnetizador, daria para um colega magnetizador que tem alta sensibilidade energética como você? Olha, eu acredito assim. Primeiro, o segredo de tudo que eu acho está na mente. Eu acho que a gente tem que aprender a exercitar nossa mente, a separar as coisas. Um exemplo, uma das maiores dificuldades que eu já observei das pessoas, não sei se isso é uma regra, né? Mas, tipo, gravam muita coisa negativa na mente. Alimentam, gastam suas energias com coisas muito negativas. E isso adoece, no meu entender. Que eu faço isso. E eu acredito muito a prática da gratidão. Porque, veja bem, se você está aqui praticando a gratidão, você está entrando, que nem a gente chama de uma sintonia positiva. Poxa, se eu agradeço pelo meu lar, meu trabalho, minha vida, pelos amigos, até pelos inimigos. Então, assim, eu estou sempre com algo positivo na mente. O exercício da bolha da minha vida bastante e o contato com a natureza. Eu acho maravilhoso. Entendeu? Você sentar, admirar a beleza dos pássaros, as árvores, cada animal. Então, assim, músicas relaxantes ajuda, tá entendendo? Então, assim, para mim isso funciona. Eu aconselho as pessoas. Mas sempre lembrando, pessoal, que isso aqui não é uma regra. Às vezes funciona bem para mim. Talvez para dois, três não funcione, não é verdade? Então, assim, não vejo como uma regra, mas vale a pena. Paulo, o papo está muito bom, mas infelizmente nós chegamos ao fim da nossa entrevista. Tatiana queria Mas fazer já mais alguma pergunta? Não, só agradecer a Paulo pela disponibilidade dele e dizer, né, que a experiência dele que ele relatou aqui hoje, né, pode inspirar muitas pessoas que assistirem esse vídeo. Que esse é o objetivo, né, que a gente tem com as entrevistas, de fazer com que as pessoas elas se sintam mais confortáveis com essa característica que a alta sensibilidade traz, né? E ver que tem o lado positivo, que você não precisa deixar de fazer
o que você gosta, o que você pretende. Existem estratégias, existem formas e você mostrou aí através da sua entrevista. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade e por aceitar o convite. Muito obrigado, Paulo, pela sua participação. Eu gostaria de dizer que a alta sensibilidade energética, ela pode se apresentar dentro de determinados padrões, mas ela também apresenta características específicas inerentes a cada indivíduo, como no caso de Paulo e a sua relação com objetos. Ele tem uma grande sensibilidade com relação à energia contida em objetos. Ele consegue perceber, sentir com muita facilidade os registros fluídicos gravados nos objetos. Além disso, nas entrevistas ficou claro que ele aprendeu a lidar com a sensibilidade energética, que às vezes pode ser algo difícil de se lidar pelos sintomas que gera, pelos desconfortos que muitas vezes são gerados pela alta sensibilidade, mas que Paulo aprendeu a lidar com tudo isso. E, além disso, ele também aprendeu a extrair os benefícios que a alta sensibilidade traz para ele, que ele colocou no seu trabalho como magnetizador. Dessa forma, então, ele conseguiu olhar para a alta sensibilidade energética pelo um foco positivo, e não apenas pelo lado dos desconfortos que ele aprendeu a dominar e a lidar. Então, como ele disse, não é uma regra absoluta. Ele encontrou a maneira dele para lidar com essas questões. E cada um pode encontrar a sua própria maneira também, para ter uma melhor qualidade de vida, mesmo tendo essa capacidade de absorver energias dos ambientes, das pessoas, de objetos, até mesmo de espíritos, e identificar os recursos positivos que a alta sensibilidade energética lhe traz, para que você possa, assim, usufruir dos benefícios que é ter a alta sensibilidade energética. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Obrigado, Tatiana. Até a próxima oportunidade, pessoal. Se gostou, não deixe de clicar em gostei e se inscreva no canal para poder ser notificado todas as vezes que eu tiver algum vídeo novo para você assistir, tá bom? Um beijo no coração, um abraço para todos.